Esse é um vídeo extra da série onde eu vou falar um pouco sobre iluminação, materiais e renderização. Então, como o foco da série é a modelagem para impressão 3D, assuntos como materiais e iluminação não são tão relevantes para a gente, visto que eles não fazem diferença na impressão. Mas eu acho interessante ter um conhecimento, mesmo que básico, sobre esses elementos dentro do programa. Vamos começar falando um pouco sobre renderização. Renderização é basicamente o processo de conversão dos elementos, dos dados presentes na cena, numa imagem. Para que isso aconteça, nós vamos precisar da nossa câmera. A câmera que já vem como padrão, né, quando nós iniciamos um novo arquivo. Se nós utilizarmos a tecla 0 no teclado numérico, nós temos a visão da câmera. Né? A gente tem aí vários atalhos no teclado numérico para visão de topo, visão de frente. E agora nós temos o atalho para visão de câmera. Nós podemos mover a câmera também como se ela fosse um objeto, podemos rotacionar, podemos escalonar, podemos fazer qualquer coisa com essa câmera. Mas existe uma outra forma de mover a câmera através da cena. Se nós utilizarmos o comando Shift F, vocês podem notar que movendo o mouse eu movo a direção da câmera. E se eu utilizar as teclas W, S, A, D, eu levo a câmera para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Quem joga no computador, né, vai estar familiarizado com esses comandos. Eu posso utilizar o scroll do mouse para aumentar ou diminuir a velocidade, girando ele para frente ou para trás. E para fazer a câmera correr, né, eu fico segurando o Shift junto com uma dessas teclas direcionais, o W, S, A e D. E assim eu tenho um melhor controle sobre o posicionamento da minha câmera, como vocês podem ver. Bom, eu vou colocar a câmera aqui, né, olhando para o nosso objeto. E agora, para renderizar, para criar uma imagem, eu vou utilizar a tecla F12. E como vocês podem ver, o nosso cubo, que é tudo que a gente tem na cena, né, o único objeto que a gente tem na cena, ele aparece com a influência da nossa lâmpada. Vocês podem ver que é desse lado que está a lâmpada e é daqui que a luz vem. Se eu mover a lâmpada da mesma forma que eu movo qualquer outro objeto, agora vocês podem ver que a luz já mudou de lugar. Então, essa renderização, o mecanismo de renderização que nós estamos utilizando agora é o Blender Render, como nós podemos ver aqui em cima. Vamos mudar para o Cycles, que é um outro motor de renderização, né, um outro mecanismo de renderização, e ver se muda alguma coisa. Vocês podem ver que a imagem gerada não foi instantânea, né, como no render. Isso acontece porque o Cycles ele trabalha melhor com o processamento dos dados e gera uma imagem um pouco mais realista. Por isso eu dou preferência, né, pelo uso do Cycles. Para vocês terem uma noção, exatamente a mesma cena com o render e agora com o Cycles. Vocês podem ver que é um pouco mais trabalhado aqui, né? Bom, então,
vamos falar um pouco de renderização mais tarde. Agora eu vou falar sobre os materiais. Falando agora sobre os materiais, o material é basicamente o que vai controlar os aspectos visuais do nosso objeto. Cor, transparência, reflexão, emissão de luz, tudo isso vai ser controlado pelo material. Para encontrar a opção de materiais, nós vamos ver até a aba de propriedades, a janela de propriedades. Vamos encontrar esse ícone. Lembrando que com o scroll do mouse a gente consegue navegar nessa barra, né? E vamos clicar em materiais. Clicando na aba de materiais, nós temos aqui a lista com os materiais do nosso objeto. Temos aqui um preview que mostra como o objeto vai ficar na renderização. E aqui em Surface, clicando nessa opção, a gente tem algumas propriedades do nosso material. Temos aqui a cor, que nós podemos mudar aqui, né? E aqui em Surface a gente tem um shader, né? Os shaders, eles são basicamente propriedades do nosso material. O diffuse, né, dá esse aspecto para o nosso objeto. Se eu clico em Glass, a gente já tem um aspecto diferente, né? Um aspecto meio vítreo para o nosso objeto. E em Emission a gente tem um material que emite luz, que eu posso até ver até aqui, controlar, né, o valor da emissão de luz. Para fazer o nosso objeto, vamos mudar aqui para o diffuse. Para fazer o nosso objeto exibir o material aqui na janela 3D, nós podemos vir até aqui embaixo e clicar em Viewport. E se a gente mudar essa opção, a gente consegue mudar a cor do objeto na janela 3D. Não precisa ser necessariamente, né, a cor do material. Isso vai servir mais como ferramenta de identificação. Ou nós podemos fazer o seguinte, vamos botar aqui em branco de novo. Aqui embaixo eu mostrei para vocês já o modo de visualização Solid, né, que é o que a gente usa normalmente, o Wireframe, que é o que a gente acessa com o atalho, né, o Z. Só que a gente tem, por exemplo, o Material, que vai mostrar o material do nosso objeto. E a gente tem também o Rendered, que vai mostrar o objeto renderizado. Na verdade, vai mostrar a nossa cena renderizada em tempo real. É claro que a velocidade assim da renderização, né, vai depender muito de quanta informação tem aqui na janela 3D. Aqui no caso a gente só tem um cubo e uma lâmpada, então o Blender não está achando muita dificuldade, né, em permitir que a gente fique navegando pela tela mesmo nesse modo. Apesar de que vocês podem ver que durante o movimento a imagem fica meio borrada justamente por causa disso. Eu posso até manipular o objeto, né? Dá até para editar o objeto enquanto a gente está nesse modo de visualização. Só que como a gente não tem acesso, né, aos pontos de controle, não dá para fazer nada muito complexo. Enfim, nós vamos voltar aqui para o Solid. E uma outra coisa que nós podemos fazer é atribuir mais de um material ao nosso objeto. Para isso, vamos mudar aqui a cor novamente na Viewport. E vamos criar um novo material. A gente pode fazer isso clicando nesse mais, vai aparecer uma nova opção, né? Clicamos em New e temos um novo material. Vamos mudar a cor dele para verde. Vamos colocar verde aqui na Viewport. E como vocês podem ver aqui, nada de diferente aconteceu com o nosso objeto. O que acontece? Para atribuir mais de um material ao nosso objeto, a gente precisa entrar no modo de edição. Temos aqui o modo de seleção de faces, né? Selecionamos as faces que nós queremos que mudem de material. Clicamos no material novo e clicamos em Assign.
vocês podem ver, né, tanto na janela 3D quanto na renderização, agora nós temos um novo material para o nosso objeto. Esse recurso de atribuir mais de um material ao nosso objeto tem uma utilidade bem legal. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Primeiro eu vou deletar esse objeto. Aí eu vou trazer agora um objeto de um outro arquivo. Para isso eu venho aqui em File, venho na opção Append, e vindo aqui, né, na pasta onde eu tenho os meus arquivos, aqui eu vou selecionar Dinoflagelado e Euglena, vou clicar em Object, e aqui eu tenho os objetos do arquivo. Aí a gente vê aí a importância de nomear, né, os objetos para melhor identificação. Selecionamos aqui a Euglena, Append from Library, clicamos aqui e temos aqui a Euglena, vinda de um outro arquivo. Vamos criar um material para ela, né? Selecionamos, criamos um material, vamos colocar um material verde, aqui na Viewport também verde. E aqui vamos mudar essa estrutura aqui de cor. Vamos criar um material novo para ela. Aquele mesmo esquema, né? Clicamos em mais, New, mudamos aqui, material vermelho, aqui na Viewport também vermelho, para aparecer na janela 3D. Então entramos no modo de edição. Por conta da complexidade do objeto não cabe, né, a gente selecionar as faces uma por uma. Então vamos utilizar a tecla C e passar o pincel de seleção aqui para ter as faces selecionadas. E aí selecionamos o material e clicamos em Assign. Vamos fazer a mesma coisa agora com essa outra estrutura. Pincel de seleção, passamos o pincel aqui, criamos um novo material. Dessa vez vamos colocar uma cor azul no material, aqui na Viewport também azul, e clicamos em Assign. E agora nós temos, né, esses três materiais atribuídos ao nosso objeto. E o que tem de interessante nisso? Se a gente vem até o modo de edição e eu quero selecionar apenas aquele ponto que eu pintei de vermelho, eu venho até aqui no material vermelho e clico em Select. E automaticamente todas as faces que tem esse material atribuído são selecionadas. Da mesma forma, eu posso selecionar toda a extensão do meu objeto, todas as faces do meu objeto com a tecla A. E se eu venho aqui, quero desselecionar tudo que está pintado de azul, eu venho em Deselect e pronto. Essa é um recurso, né, interessante, que pode ser explorado dentro dos materiais para seleção e desseleção rápida de certas partes. Uma coisa interessante da gente saber é que mesmo depois que a gente deleta um objeto ao qual a gente atribuiu algum material, o material continua no arquivo, de modo que a gente pode atribuí-lo a um objeto novo. Por exemplo, eu estou aqui no mesmo arquivo onde eu dei aqueles exemplos, né, de como funcionam os materiais, e agora eu tenho esse novo objeto. Em vez de criar um material novo para ele, eu venho aqui nesse ícone, e aí eu tenho todos os materiais que já foram criados dentro do arquivo. Dessa forma, eu posso atribuir o mesmo material a diferentes objetos. Falando agora sobre a iluminação da nossa cena, eu coloquei aqui embaixo esse plano, né, para servir de chão. E aqui eu tenho a lâmpada, né? Se eu renderizo a minha cena, vocês podem ver primeiro que demora um pouco mais, né, para ser renderizado por conta da quantidade de elementos presentes, e eu tenho aqui a sombra projetada do meu objeto no plano. Eu tenho até um pouco da cor dele refletido aqui. Enfim,
esse é um dos tipos de lâmpada que nós temos aqui no Blender, né? Se eu venho aqui com a lâmpada selecionada na janela de propriedades e clico na opção da lâmpada, eu tenho aqui essas opções. Essa é uma lâmpada do tipo Point. Eu posso ter uma lâmpada do tipo Sun, né? Onde vocês podem ver essa linha pontilhada representando a direção da luz. Se eu colocar aqui no Rendered, vocês conseguem ver melhor. A lâmpada não aparece na renderização, né? Mas como eu sei que eu estou com ela selecionada, eu posso rotacionar e assim mudar a direção da luz. Eu tenho aqui uma lâmpada do tipo Spot, que vai funcionar como um holofote mesmo, né? A gente posiciona aqui para iluminar o nosso objeto. Vamos colocar aqui na renderização. E vindo aqui em Spot Shape e aumentando esse valor, vocês podem ver que muda que a área iluminada aumenta ou diminui. Esses são os 3 tipos de lâmpada que eu costumava usar. Tem esse tipo também, né, M e Area, que eu sinceramente nunca cheguei a usar muito. Mas existe um outro tipo de iluminação. Lembrando que nós podemos ter mais de uma lâmpada, né? Mais de um tipo de lâmpada atribuídas à nossa cena, né? Não existe limite para esse tipo de coisa. Aqui eu estou criando várias cópias da minha lâmpada, posicionando ela em diferentes lugares. E aí eu tenho diferentes pontos de iluminação. Mas, enfim, existe uma outra forma de iluminar a nossa cena que eu considero uma das melhores. Para utilizar esse método, a gente vai primeiro criar um plano. Pode ser qualquer tipo de objeto, na verdade, mas eu dou preferência pelo plano. Vamos posicionar esse plano como um refletor, né, em direção ao nosso objeto. E agora nós vamos atribuir um material para ele. Vamos vir até Surface e mudar de Diffuse para Emission. E agora colocando aqui no Rendered, nós temos aqui uma nova lâmpada. E aí nós podemos aumentar a força da iluminação, nós podemos controlar a cor. Olha o efeito que a gente tem. Nós podemos criar, né, outras cópias que já vão vir com o material habilitado. Isso permite que a gente tenha vários tipos de lâmpadas com diferentes intensidades, com diferentes cores em uma mesma cena. Lembrando que para mudar, né, o material de um objeto, a gente precisa fazer toda aquela coisa de entrar no modo de edição, selecionar a face, selecionar o material novo, clicar em Assign, enfim. E aí olha o tipo de efeito que nós podemos ter, né, com diferentes tipos de lâmpadas presentes na nossa cena. É um recurso muito interessante. Agora que a gente já viu um pouquinho sobre materiais e iluminação, vamos criar uma cena aproveitando esse plano, né, que nós temos aqui. Nessa cena, nós vamos exibir um dos modelos criados, que foi aquela euglena, né? Para isso a gente vem em File, Append, e como a euglena já está aqui, né, como o arquivo já está aqui, da outra vez que eu puxei o objeto, vamos trazer aqui o objeto para nossa cena e vamos deixar aqui. Agora nós vamos
usar esse plano para criar um recurso que é utilizado em fotografia, que é o fundo infinito. Para isso a gente vai selecionar esses dois vértices, vamos criar uma extrusão orientada no eixo Z, e agora nós vamos adicionar um modificador Subdivision Surface. Vamos colocar um valor de 3. E agora a gente vai pegar, a gente vai criar um corte e puxar para cima. Vamos criar outro corte aqui e puxar para frente. E a gente vai criar mais dois cortes, né? Um no chão e outro na parede, para conseguir uma forma parecida com essa. Nós ainda temos, né, a gente tem essas linhas ainda, né, mostrando os detalhes da geometria do objeto. Para que a gente possa se livrar disso, a gente vem no modo de objeto, vem na opção Shading Smooth. E agora é isso que a gente tem. Existem várias formas de criar, né, esse fundo infinito. Eu acho essa melhor porque é relativamente fácil mover esses cortes, né, mover essas arestas que podem deixar a curvatura mais ou menos acentuada, como vocês podem ver aqui. Claro que para isso nós não podemos aplicar o modificador, né? Ele deve ficar apenas ativo. Enfim, aí nós temos o nosso fundo infinito. Agora nós vamos posicionar o nosso objeto aqui no fundo, né? Vamos colocar ele um pouquinho mais para baixo. Se a gente colocar na visão lateral, a gente acaba perdendo o fundo infinito, né? Para resolver isso, a gente pode entrar no modo wireframe, que aí o contorno dele aparece para a gente. Agora vamos fazer algumas rotações, algumas alterações simples, né, para ele acompanhar a curvatura. E uma vez que o nosso objeto esteja posicionado, né, uma vez que a gente esteja contente com o posicionamento do nosso objeto, vamos controlar a câmera. Bom, a gente pode usar aquela forma, né, de movimentação da câmera que eu mostrei, mas caso vocês queiram a câmera perfeitamente alinhada com um dos eixos, a gente pode sempre vir aqui na barra lateral, né, zerar todas as informações de localização e rotação, e a partir disso posicionar a câmera. Agora ela está perfeitamente alinhada com o eixo Y, como vocês podem ver. Está pegando exatamente o centro, né, da nossa cena. Mas eu gosto de uma coisa um pouquinho mais orgânica, né? De um posicionamento de câmera um pouquinho mais orgânico. Por isso eu prefiro utilizar aquele método de navegação. Vamos trazer um pouco o objeto mais para o canto. A gente pode acabar levando um tempo, né, até decidir qual é o posicionamento correto dos objetos, da câmera, das lâmpadas. É bom a gente ir fazendo vários ajustes ao longo do processo. Aqui a gente tem um pedaço da cena aparecendo, né, de trás da parede. Para resolver isso é só selecionar o fundo e escalonar no eixo X. Assim ele aparece todo assim ele não vai aparecer nenhum pedaço da cena atrás dele. Mas eu estou reparando que essa curva está bem mais acentuada do que eu gostaria, então eu vou trazer esses vértices um pouco mais para cá.
Assim a curva fica um pouco mais discreta. Eu posso mexer também na euglena, não deixar ela tão inclinada nem atravessando o fundo. Certo. Bom, agora vamos adicionar as lâmpadas, né? Eu vou utilizar aquele mesmo método. Em vez de utilizar as lâmpadas propriamente ditas, eu vou criar dois planos. Vou aumentar um pouquinho o tamanho deles. E para que a cor deles não se confunda, né? A gente pode ver que eles até desaparecem aqui em relação ao fundo infinito. Eu vou colocar já o material deles e vou colocar uma cor azul na viewport. Assim a gente não vai perder eles de vista. Vamos selecionar aqui materiais diferentes, criar materiais diferentes para cada um dos objetos. Colocar Emission nos dois. Eu vou colocar eu vou colocar nos dois uma força de 50 e ver se é o suficiente. Os dois vão ficar com a cor de luz branca mesmo. Eu até poderia colocar fazer uma coisa, colocar uma luz um pouco mais alaranjada e outra azulada, né? Aquele jogo de cores de luz quente, luz fria, mas eu acho que a gente pode ficar só no básico mesmo, aqui nesse exemplo. Mas enfim, é uma coisa interessante a se fazer, é um recurso interessante a se explorar, né? As luzes com uma cor um pouco diferente umas das outras. Se eu colocar aqui em Rendered, a gente pode ver que acabou ficando muito forte, né? Vamos diminuir para 25. Vamos mudar essa lâmpada também, vamos mudar para 25. E para euglena, vamos já pegar o material verde aqui, que a gente já criou. Vamos deixar ele um pouco mais escuro. A gente pode até deixar ele... a gente pode até dar um aspecto metálico, né, para o nosso objeto. Não que aqui não vai ser uma escolha muito boa fazer isso, mas eu só estou mostrando como o efeito é diferente, né, num objeto não regular, que até agora eu só tinha mostrado num cubo e aqui nas imagens de preview, né. Enfim, eu acho que o diffuse vai ser bom para todos eles. E essa é a imagem que nós temos. Se nós renderizarmos, a gente consegue essa imagem numa definição melhor, né? Antes de finalizar aqui a renderização, eu vou colocar aqui no Solid sobre a questão da renderização, né? Que eu disse que ia falar um pouco mais. O que a gente tem aqui, quando a gente vem nessa opção, dentro da barra de propriedades, a gente vem até aqui embaixo, nós temos várias opções relacionadas à renderização. Mas enfim, aqui na aba Sampling, nós temos esses dois valores aqui. Temos o valor de Render e Preview. Essa é a definição da renderização nesse modo, no Rendered. E quando a gente faz a renderização propriamente dita, nós temos essa definição.
Como vocês podem ver, o valor aqui no preview é muito menor, né, justamente para a gente ter um resultado mais rápido. Isso significa que se a gente aumentar esse valor, a nossa renderização vai ficar ainda mais detalhada, mas, é claro, vai demorar bem mais para o computador finalizar a imagem. Então, vocês devem imaginar que quanto maior esse número, mais tempo vocês vão ficar esperando a imagem ser finalizada. Bom, uma vez finalizada a renderização, se tiver tudo certo com a nossa imagem, basta pressionar F3 e a gente vai ter acesso aos diretórios do nosso computador, onde nós vamos escolher para onde a nossa imagem vai, e aqui em cima nós vamos selecionar, né? Nós vamos escolher o nome da imagem, né? Que vai ser salva como PNG. Finalizada essa etapa, clicamos em salvar como imagem e pronto. Bom, e com isso a gente conclui esse vídeo extra falando sobre materiais, iluminação e renderização. Como eu já tinha comentado, essas ferramentas não vão servir ao nosso propósito original, que é a impressão 3D, mas por outro lado é bem mais interessante gerar uma imagem como essa, utilizando essas ferramentas, do que tirar um print da tela, né, na hora de apresentar uma prévia dos nossos trabalhos. Como a gente viu, esse tipo de ferramenta pode nos ajudar gerando resultados muito bonitos para nossa apresentação.